Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? No módulo 1. Então vamos lá. Na última aula nós conhecemos uma fanfic, né, dos Vingadores. Eles foram tirados daquela situação de luta, de guerrear, e foram trazidos até uma situação comum do dia a dia, corriqueira, né? Assistir a um filme. E aí, o que fazer, né, o gosto de cada um, até que tem uma surpresa e aparecem os filhos, né, o arqueiro com os filhos, na verdade, e acabam interrompendo o plano, né, dos Vingadores, que era assistir o filme de terror da Annabelle. Então vamos lá. Aqui, ó, vai aparecer aí na apresentação. Essa aqui é a capa, né, falando do filme. Claro que para eu ser fã de uma fanfic e gostar de ler a fanfic, eu tenho que conhecer as características desse filme, tá bom? Até para eu entender algumas comparações, analogias que são feitas, tá? Na verdade, nós paramos lá no finalzinho da página 37. Então, vamos até lá. Aqui, ó. Então, aqui, gente, dá uma olhadinha na apresentação para você ver o que significa cada termo dessa fanfic, tá? Só um minutinho. Então, eu tenho o que cada um significa, tá? Temos nessa fanfic algumas marcas de oralidade, que são essa aqui. Adorei, né, de uma forma alongada, o né, que é muito comum o oral, a oralidade, é uma marca de oralidade, inclusive, tá bom? E a gente sabe que essa linguagem, ela é muito, das fanfics, tem a ver com uma linguagem específica. Quem é fã, quem acompanha, entende muito melhor essas fanfics, tá bom? Então vamos seguir com o nosso conteúdo. Aqui, ó. Nós vamos ver a pontuação das orações coordenadas, tá? Então, nós já estamos estudando essas orações coordenadas, vimos que elas podem ser assindéticas, né, quando são ligadas por vírgulas, ou sindéticas, quando tem a conjunção. Então, vamos dar uma olhadinha. Pontuação das orações coordenadas. Releia o trecho da fanfic Cine Avengers e depois responda. Wanda se aproxima, pega o saco da mão dele e vai em direção à cozinha, tá? Isso é quando o Homem de Ferro chega do mercado, ela pega a sacola, tá? Então vamos lá. Quantas orações eu tenho nesse período? Como eu analiso as orações? Pelos verbos, tá? Então eu tenho aproxima, pega e vai. Eu tenho 3 verbos, então dessa forma eu tenho 3 orações. Wanda se aproxima, uma. Pega o saco da mão dele, 2. E vai em direção à cozinha, 3. Tá? Então vamos lá, ó. Explique como é feita a ligação entre essas orações. A primeira e a segunda são ligadas pela vírgula, tá? Já a terceira, eu tenho o e, então eu tenho uma conjunção. Então, uma melhor resposta. A primeira e a segunda oração são ligadas por vírgula, a terceira pela conjunção e, tá bom? Explique como é feita a ligação entre essas orações. Acabamos de ver, tá? Porque deu uma tremidinha aqui. A primeira e a segunda são ligadas por vírgula e a terceira pela conjunção.
Qual é a relação de sentido estabelecida entre a segunda e a terceira? Já que nós temos uma conjunção, tá? Deixa eu destacar aqui, ó. Esse E, né? Ó. Esse E, tá? Vou pegar minha mãozinha aqui de volta. Deixa eu destacar mais aqui esse E. Pronto. Qual é a relação, então, estabelecida por esse E? É uma adição, tá? Uma ação mais a outra. O sujeito dessa oração é o mesmo? Explique. Então, vamos lá, ó. Quem se aproxima? Wanda. Quem pega a sacola da mão dele? Wanda. Quem vai em direção à cozinha? Wanda. Então, o sujeito é o mesmo? Sim. Tá? O sujeito é Wanda, ou seja, o sujeito que pratica todas as ações que estão neste período, tá bom? Releia este trecho da fanfic. Em seguida, responda às questões. Enquanto isso, na sala, Visão coloca enfeites nas paredes e Steve ajeitava almofadas no chão. Esse período é composto por quantas orações? Vamos lá. Enquanto isso, na sala, Visão coloca enfeites na parede. Qual é a outra oração? Steve ajeitava almofadas no chão. Olha o que eu tenho que destacar aqui, ó. A conjunção e. Notem que eu também destaquei a vírgula. Por quê? Lá no primeiro momento, não é usada a vírgula antes do E, tá? E por que então aqui é usada, professora? Porque, vamos lá, quem coloca enfeites nas paredes? É o Visão, tá? E o Steve ajeitava almofadas no chão. Então, eu tenho duas orações, tá? Dois verbos, duas orações, mas o sujeito é diferente. Na primeira oração, o sujeito é Visão e na segunda é Steve, tá? O que explica o uso dessa vírgula antes da conjunção. Quando eu tiver sujeitos diferentes, eu uso a vírgula antes do E, tá? E conjunção liga as orações nesse período. A conjunção E. Qual é a relação de sentido estabelecida entre essas orações? Continua sendo uma relação de adição, tá? O sujeito de cada oração que compõe esse período é o mesmo? Não. Na primeira oração, o sujeito é Visão e na segunda é Steve. Que sinal de pontuação foi empregado entre as orações do período acima? A vírgula. Bom, vamos lá, ó. A vírgula deve ser empregada entre as orações coordenadas. Porém, entre as orações coordenadas que possuem o mesmo sujeito e são ligadas pela conjunção e, a vírgula é proibida, tá? Se eu tiver um sujeito diferente, essa vírgula é proibida, tá? José comprou ingresso, entrou na sala, assistiu ao filme. Então, eu tenho aqui, ó, essa vírgula, o José, ele é o sujeito de todas essas ações. Ele comprou o ingresso, ele entrou na sala e assistiu o filme, tá? Mas eu não tenho conjunções. Então, para eu enumerar essas ações, eu coloco a vírgula. Vírgula de oração coordenada sindética, exceto a aditiva.
tá? Eu sempre vou ao teatro, mas prefiro ir ao cinema. Então, eu tenho aqui, ó, a vírgula, tá? Vírgula antes da oração coordenada sintética aditiva, quando o sujeito das orações não for o mesmo. Então, antes eu tenho a vírgulazinha aqui antes do E. Paulo foi ao cinema. Quem foi ao cinema? Paulo. Na outra oração, eu tenho outro sujeito. E seu pai foi às compras. Quem foi às compras? Seu pai. Então, são sujeitos diferentes. Então, eu uso a vírgula, tá? Vírgula antes das orações aditivas. Não chorava, nem ria, nem falava. Então, eu uso a vírgula, tá bom? Vírgula isolando a conjunção coordenativa deslocada. O filme era sensacional, merecia. Portanto, ela está deslocada, né? Então, eu coloco essa conjunção entre vírgulas, tá bom? Nós vamos caminhar aqui um pouquinho e vamos chegar ao outro capítulo, tá? Deixa eu pegar minha mãozinha aqui, só um minutinho. Vamos ajeitar aqui. Lá na página 47, eu tenho uma crônica muito interessante, tá? E qual é o título dessa crônica? Reféns das máquinas. O que chama atenção, gente? A crônica, ela traz um relato do fato do cotidiano, tá? Mas como essa crônica aqui é argumentativa, ela vai trazer argumentos da autora a respeito desse tema, reféns das máquinas, tá? Então, ela tem como objetivo criar uma reflexão. Então, vamos lá, ó. Transferimos o fazer para o controlar e assistir. Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados. A respeito do tempo, as duas queixas que mais escuto são que ele corre demais, o ano mal começa e já está acabando, e que falta tempo livre para si. Nunca descobri qual a diferença entre tempo para si e tempo para o outro. Vivemos o tempo de micro-ondas, de forninho, de liquidificador, de batedeira, que nos desensinam a arte de conhecer os ingredientes e a química das receitas. A batedeira, qualquer clara vira suspiro. O micro-ondas derrete tudo de acordo com uma teoria que desconheço. O micro-ondas, é só apertar o botão e o calor se faz sem fogo. Tudo para economizar o tempo geral e sobrar tempo para si. Para o almoço, tiro do freezer, ponho no micro-ondas, bato no liquidificador, ponho na sopeira. Depois a máquina lava a louça. Enquanto isso, o que eu faço? Coloquei as coisas lá, estou com meu tempinho vago. Aí o que eu vou fazer? Fico ligado nas máquinas que trabalham para mim. Não sou livre. Esse tempo não é livre. Isso aqui é uma opinião da autora, tá? É verdade que eu não faço força, mas liberdade enquanto as máquinas trabalham para garantir para a gente é uma quimera, uma ilusão. Mas a gente gosta de se deixar enganar. O tempo que deveria sobrar, outros eletrônicos assambarcam, ou seja, pegam para eles, tá? A secretária eletrônica, os e-mails, o programa de TV ocupam o tempo do mesmo jeito que esquentassem micro-ondas. Transferimos o fazer no tempo para o controlar e assistir. Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados, tá? A economia quer que eu use muitos aparelhos para que o mercado fique aquecido. Em movimento, mergulhada na ilusão de que enquanto eu observo, sou mais livre do que quando eu fazia. Vou me submetendo a outras forças que roubam e comprimem o meu tempo. E os anos vão andando mais depressa. Não sei quanto a você,
mas a minha vida está sendo editada, prensada por forças externas. Proponho inverter o jogo, roubar o tempo poupado pelas máquinas para voltar ao ritmo da vida real. Sempre que possível, quero ver o sol se pondo, não quero ser submetida ao pôr do sol editado. Quero esperar a maré subir, quero ver a emulsão do ovo com o óleo virar maionese ao ritmo da minha mão, que deve mexer sempre para o mesmo lado, enquanto a maionese vai crescendo e a mão vai cansando. Eu me harmonizo com a vida. Vamos roubar tempo para voltar a viver, um pouco que seja, a hora de 60 minutos, fazendo. O tempo criado pelo movimento de rotação e translação do planeta. O real pede passagem. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade, aqui, ó, página 48. Tá bom? E no próximo vídeo a gente continua, tá, com a nossa correção. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.